Tem algum crente aí? Dá um forte aplauso a Jesus. Quantos abençoados eu tenho aqui nessa noite? Diga, eu sou abençoado. Agora nós somos abençoados para dividir, compartilhar a bênção. Então bate na mão aí de 3 pessoas e diga assim: seja você uma bênção, seja uma bênção, seja uma bênção, seja uma bênção, diminui o volume. Seja uma bênção. Seja uma bênção, seja uma bênção, seja uma bênção. Glória a Deus. Dia 13 está chegando, meu irmão, meu amigo. Dia 13 é o dia da nossa festa, Arraiá Betel, Betel na roça, lá no sítio 44. O negócio lá vai esquentar, vai ser a benção. Está faltando homem para dançar. Kit, tu vai dançar, né? Todo camarada que eu pergunto não vai dançar, não é possível. Meu Deus, comidas típicas, muita alegria, muita festa, muito poder de Deus, porque festa de crente é bom. Nós vamos estar lá, leva seu visitante, leva seu vizinho, leva seu amigo, vai ser uma noite de muita alegria, na noite do dia 13 de agosto, você vai engordar. Aí no dia 15 começa a dieta, igual você faz sempre. Segunda-feira eu vou começar a dieta. Segunda-feira eu vou começar na academia. Segunda-feira, então, sábado você come. Segunda-feira você começa na academia e faz a dieta. Eu vou dizer que essa camisa não vai dar mais em você depois daquele sábado, hein? Essa camisa apertadinha aí. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aqui diz amém. Amém. Deus é bom demais. Repete comigo assim: Espírito Santo, Espírito humano. Dando sequência à nossa série, eu venho falando aqui sobre terras que nós temos para conquistar. Então já falei de saúde, já falei de prosperidade, ainda não, isso vem ainda. Já falei de saúde, já falei de paz, já falei da vida abundante de Deus, da plenitude. Eu já quero falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo, porque sem o Espírito não há vida. Sem o Espírito não há restauração, sem o Espírito não há poder de Deus, não há glória de Deus. Mas existe alguma coisa que é muito peculiar, e assim quando a gente começa a observar, e podemos observar isso tanto na vida de qualquer pessoa, de qualquer irmão, como podemos observar isso também na nossa própria vida. Existe uma grande guerra, Paulo também falou sobre isso, Jesus falava sobre isso, que é a guerra da carne contra o Espírito, do espírito humano, da vontade natural contra a vontade do Espírito de Deus. E nós que somos crentes, tem algum crente aqui? Não existe crente que não tenha o Espírito Santo. Todo crente recebeu o Espírito Santo como selo no dia em que recebeu a Jesus, que creu em Jesus como seu Salvador. Então o Espírito Santo habita em você. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: o Espírito Santo habita em você. Aquela pessoa que não é crente, talvez tenha algum aqui nessa noite, aquela que não é crente, o Espírito Santo envolve ela. O Espírito Santo passeia ao redor dela e está batendo na porta e buscando uma oportunidade de entrar e de fazer morada nela. Mas você que é crente, diga eu. O Espírito Santo ele não está mais em volta de você, ele já está dentro de você. Esse é o selo, essa é a confirmação, é o penhor. E nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. E assim nós somos salvos, resgatados e regenerados por Ele. Mas essa é uma terra que nós precisamos ampliar, porque apenas ter o Espírito Santo é muito bom, mas pode ter muito dele, plenitude dele, você pode ser cheio dele. E eu quero dizer para você nessa noite, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém, por quem disse amém. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você seja cheio do Espírito Santo. Só que às vezes para o Espírito Santo entrar, é como se fosse um copo ou uma caneca. Essa caneca está cheinha d'água, falta um dedinho aqui para encher, você não está vendo. Mas se eu beber, sobrou espaço aqui dentro. E se sobra espaço aqui dentro, o que eu posso fazer? Colocar mais. É por isso que o autor diz assim, que diminua eu. O que diminuir eu? Para que o meu eu
o meu ego, a minha vontade, o espírito humano, ele diminua, de maneira que o Espírito de Deus ele possa crescer, né? Que bênção, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Quem quer isso? Diz amém. Eu quero começar a falar então sobre isso nessa noite, e vou falar na vida de um homem extraordinário, mas muito determinado, talvez não exista na história da palavra de Deus um homem que foi tão determinado, conforme esse que eu vou usar agora para abrir essa palavra nessa noite. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Qual é o nome dele? Paulo era um homem determinado, e ele cria profundamente nos princípios, nos motivos, nas razões, e tudo aquilo que ele entendeu, que ele aprendeu. Era um fariseu, que estudou aos pés o maior de todos os mestres daquela época, entendia tudo a respeito da lei, da profecia, tudo a respeito do Velho Testamento, e ele achava que de fato exercer a sua vontade em termos de determinação em perseguir, diga perseguir a igreja de Deus. Ele achava que isso estava abençoando, isso era para a glória de Deus, ele achava que estava fazendo bem para o Senhor, perseguindo a igreja do Senhor, e ele era determinado nisso. Mas um dia, diga um dia, olha, um dia, sempre tem um dia. Já chegou esse dia na sua vida? Vai chegar, se não chegou, vai chegar, e eu quero crer que para muitos aqui, para a grande maioria, esse dia já chegou. É o dia que Jesus apresenta-se pessoalmente para você. Na história de Paulo, ele estava indo da cidade de Jerusalém para a cidade de Damasco, na Síria, e a intenção dele era, com cartas do sumo sacerdote, prender e perseguir crentes. Ele queria perseguir a igreja de Jesus, ele queria prender os crentes. Ele já havia acabado de mandar matar Estevão, um dos diáconos, homem cheio do Espírito Santo, e agora ele queria mais. Por quê? Porque ele acreditava piamente que estava agradando a Deus fazendo isso. Mas um dia, diga um dia ele teve um encontro com Jesus. E no dia que ele teve esse encontro com Jesus, Jesus apareceu para ele nesse caminho de Damasco. E como eu imagino, é uma imaginação minha, que ele apareceu na forma ressurreta e não na forma humana aqui, enquanto Jesus estava, como aquele bom pastor, como aquele que vem a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, não como aquele que diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, não aquele Jesus que veio como servo sofredor, como cordeiro, mas como Jesus que é o leão. E Paulo diz que olhou para o rosto de Jesus, quando Jesus apareceu, uma luz muito forte brilhou, e a palavra de Deus diz no Apocalipse que quando Jesus voltar, o seu rosto vai resplandecer mais do que a luz do sol ao meio-dia. E Paulo, quando deu de frente, de cara com Jesus, caiu no chão, atônito, trêmulo e cego. Eu disse cego. E no meio dessa circunstância, eu quero compartilhar o texto de Atos 9, versículo 6, que diz assim: e ele, Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. É a pergunta que nós precisamos fazer para Deus com relação ao próprio Deus. Senhor, o que queres que eu faça? E todas as vezes que nós fizermos essa pergunta de coração, Deus vai trazer uma resposta específica para a sua causa, para a sua crise. Eu estava aqui no começo do culto, sentadinho ali, cheguei mais cedo, e assim, muitas cadeiras vazias. Apóstolo, ainda tem muitas cadeiras vazias, na sua opinião. Na minha já não é mais assim nesse culto. Porque eu estava ali, estava angustiado. E Senhor, me dá uma estratégia, o que eu vou fazer para encher esse culto das 5h30? Não gosto de pregar para meia dúzia de pessoas, é verdade, não gosto mesmo, não gosto de casa cheia. Nem porque é o meu ego que vai ser inflado. É porque a glória de Deus se manifesta na multidão. Entendeu? Em muitas pessoas, em muitas vidas. O céu não vai ter meia dúzia de pessoas, não vai ter. Me desculpa, o céu vai ter uma multidão. Se você não gosta de gente, não vai para o céu. Mas também é melhor não ir para o inferno, porque eu não sei para onde você vai. Porque todo lugar vai ter muita gente, mas o céu vai ser bom demais. O Espírito Santo falou para mim: estratégia? Não, pede para mim. E me levou lá no texto de Atos, aqui um pouquinho antes desse capítulo 9, quando ele diz assim: e o Espírito do Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que eram salvos, aqueles que estavam para ser salvos, aqueles que estavam prontos para a colheita. O Senhor mesmo acrescentava à igreja todos os dias. E o Senhor, eu perguntei, mas é só isso? Ele disse: então eu quero. Então pede, porque quem pede,
Recebe. Sabe, às vezes a gente quer vivendo no meio de uma crise, mas não tem a condição de chegar para Deus e dizer para Ele. A gente diz para o amigo, diz para o colega, diz para o irmão, diz para o parente, diz para o gerente do banco, diz para o agiota, vai procurar conselho torto, diz para Deus. Paulo, quando caiu cego e atônito, ele perguntou: Senhor, que queres que eu faça? E quando você faz essa pergunta, você vai ter uma resposta direta da parte do Senhor. O Senhor Jesus disse para ele assim: a primeira coisa que tu vai fazer é levantar daí. Deus não quer, Jesus não quer nenhum filho dele caído, prostrado, desistido, arruinado, no chão, jogado. Não, a primeira coisa foi: levanta daí. E ele levantou, esperando ouvir do Senhor alguma coisa. Você acha que ele ouviu? Ouviu, mas não o que ele queria. Ele diz assim: levanta e entra na cidade. Mas o Senhor não vai me dizer nada? Não, entra na cidade, porque lá na cidade, lá na cidade, lá te será dito aquilo que convém fazer, aquilo que eu quero que você faça. Lá existiria alguém. Essa é uma outra verdade que a gente precisa entender. O Espírito Santo fala conosco, mas uma das formas dele falar é através de alguém, da pregação da palavra, do discipulado, da célula, da consolidação, do amigo do lado, do vizinho, do telefone, na mensagem de WhatsApp. Tem uma palavra de Jesus para você, e eu tenho certeza que de alguma forma, de alguma maneira, nessa semana que terminou ontem, você recebeu uma palavra de Deus. Você recebeu uma palavra de Deus. Talvez você não tenha percebido, talvez você não tenha dado importância, mas o Senhor está ministrando ao coração. Ele fala o tempo todo, através de muitas formas. E Paulo não foi diferente. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Entra na cidade, porque lá vai te ser dito o que convém fazer. Interessante que existe um outro ponto. Porque se Paulo tinha que entrar na cidade, era necessário que alguém fosse encontrar com ele. Para quê? Para dar o recado. Sempre tem alguém que é um mensageiro. É o mensageiro aquele que vai dar o recado, que vai explicitar o recado. Mas não faça isso na força do seu braço. Não faça isso na ira, né? Eu vou dar uma palavra, a pessoa tem que se converter, eu orei. Ainda hoje, de manhã, lá no culto da manhã, o irmão me procurou e estava dizendo assim: pastor, estou tão frustrado. O que houve, irmão? Eu jejuei pela vida de um irmão, porque Deus me deu uma palavra para entregar para ele, e eu jejuei e orei, e era uma palavra de cura do corpo, e de salvação da alma. Mas quando eu fui procurar ele, ele falou para mim assim: você de novo? Eu não quero falar com você não, sai de perto de mim. Virou as costas e foi embora. O irmão estava frustrado. E eu fico olhando assim a situação, sabe? Nós não entregamos palavra da parte de Deus na força do braço. Não é na nossa força, do nosso conhecimento, na nossa unção. E olha só como é que é a situação. E passou alguns dias, aquele irmão frustrado, e o outro ficou com a consciência pesada, o que não era o irmão. E foi procurar ele e disse assim: vai, me dá aquela palavra. Vamos, fala o que você tem que falar, que eu quero ouvir. Mas agora o irmão, cheio de si, disse assim: eu não. Outra hora eu falo com você. Agora quem não quer falar contigo sou eu. Não tem nada de Deus nessa coisa, irmão. E olha como a natureza humana, o espírito humano, ele aflora diante de situações e de circunstâncias. Quando Paulo entrou naquela cidade, foi para aquela casa, o perseguidor, Deus falou com o irmão e disse: vai lá, Ananias, vai lá naquela casa, prega para Paulo, ora por ele. Nem prega, já tinha pregado. Ora por ele, impõe as mãos sobre ele, para que ele volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E Ananias disse para Deus assim: mas Senhor, aquele é Paulo. Todo mundo tem um Paulo, né? É aquela pessoa que você precisa falar, você sabe disso, você ora por ela, ou pelo menos deveria orar por ela. E às vezes é um desafeto seu, é alguém que é uma pedrinha no seu sapato, mas é necessário que você ore por aquela pessoa, entregue uma palavra para aquela pessoa, mas você não quer fazer isso. Você resiste. E sabe, eu vou lhe dizer uma coisa: é inútil resistir ao Espírito Santo. Quando ele quer fazer uma obra, ele vai atrás, ele vai dar um jeito. Você, no final, vai ter que fazer. E Deus disse, o Espírito Santo falou para Ananias. Olha como eu estou dizendo, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala com a pessoa, ele fala com você, ele fala comigo. Ele falou com Ananias, disse: Ananias, vai lá. Aquele lá é um vaso escolhido. Eu quero que você vá lá. Eu não quero, mas eu quero. E ele foi. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, a característica dela é não fazer a vontade dela, mas é fazer a vontade de Deus. Quem quer apenas fazer a sua vontade era como Paulo. Ele achava que ele era o grande perseguidor e abençoava a igreja e a Deus através da sua perseguição, o culto judaico. Mas não, aquilo ali era apenas o espírito humano determinado, fazendo aquilo que ele achava que devia fazer. Muita gente hoje vive da mesma forma.
baseando as suas expectativas e as suas experiências naquilo que entende como verdade. Mas Deus quer mais, Deus quer que você seja cheio do Espírito, ouça a voz dEle e veja os milagres acontecerem através da sua vida. Ananias foi, olha só, versículo 9, capítulo 9, versículos 17 e 18, e Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Quem foi que disse para Ananias que Jesus tinha aparecido para Paulo no caminho? Ele não falou. Quem foi que falou? O Espírito Santo. O Espírito da verdade, que guia você a toda a verdade. Irmão Saulo, Ananias já teve que chamar o cara de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Duas coisas. A pergunta de Paulo está sendo respondida: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? E a resposta está aqui: que você torne a ver e que seja cheio do Espírito Santo. São duas coisas que Deus quer fazer com você nessa noite. Primeiro, que você comece a, e depois que você seja cheio do Espírito Santo. Mas eu não sou cego, Paulo também não era, mas ficou. Ele compreendeu que tudo aquilo que ele via era apenas a opinião dele. E existem muitas coisas na vida que vão além da nossa opinião ou do nosso conhecimento. O nosso conhecimento é limitado àquilo que nós sabemos, ouvimos, estudamos ou lemos. Mas o conhecimento do Espírito Santo, ele é onisciente, todo conhecimento, onipotente, todo poder. Eu estou falando disso, onipresente, está em todo lugar, sabe de todas as coisas. E às vezes a gente fica guiando a nossa vida simplesmente naquilo que a gente conhece, e nós ficamos arraigados, enraizados numa circunstância, numa situação que nós estamos vivendo nela 1, 2, 3, 30, 40, 50 anos e não muda nada. Não muda nada por quê? Porque você não está conseguindo ver a verdade de Deus. Eu estou falando para irmãos agora, você não está conseguindo ver a verdade de Deus. Então, a primeira coisa que Ananias precisava orar era para que Paulo voltasse a viver. Aliás, a enxergar, porque a vida iria entrar nele através da visão. Eu oro nessa noite para que você volte a ver. Volte a ver. Volte a dar prioridade àquilo que é prioritário. Volte a perceber aquilo que é mais importante. Volte a viver e a desfrutar daquilo que o Senhor separou para você, que os seus olhos voltem a ver, e depois que você seja cheio do Espírito Santo. Porque quem vê Deus, irmão de verdade, não tem como não desejar mais da presença dEle. O versículo 18 diz: então, e logo caíram nos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. O homem foi cheio do Espírito Santo, seus olhos foram abertos, ele recuperou a visão, e agora aquele que era perseguidor passou a ser perseguido, aquela vontade indomável, aquele leão indomável que tinha dentro de Paulo, agora passou a ser um evangelista, um apóstolo, um crente, um pastor, alguém que falava em nome do Senhor Jesus. O perseguidor passou a ser perseguido, e a missão era orar por ele. Sabe, em algum momento o seu espírito humano precisa ser quebrado, em algum momento o seu ego precisa ser quebrado, em algum momento o seu ego precisa ser quebrado para que os seus olhos vejam, em algum momento o seu orgulho precisa ser quebrado para que você possa experimentar o melhor de Deus para você. Porque tudo que você fez até agora, todas as escolhas que você fez, toda a vida que você teve, te trouxe muitas frustrações. Mas a palavra do Senhor diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e todas as coisas ele vai acontecer. Mas só crê nisso quem vê. Precisa ver o Senhor como um pai que o ama, ver o Senhor como um Deus que te salva, ver o Senhor como Deus que está interessado em você, ver um Senhor que até permite que a crise venha sobre a sua vida, mas todas as vezes que a crise vem sobre a sua vida, ela vem junto com uma grande oportunidade, com uma grande porta aberta, para que a sua história possa mudar. Hoje, diga hoje, Deus quer mudar a sua história. Diga isso a 3 pessoas, está muito fraco aqui. Hoje Deus quer mudar a sua história. Agora seja um profeta de Deus sobre a sua própria vida. Diga assim: hoje Deus quer mudar a minha história. Sabe, é disso que eu estou falando. Deus quer falar com você.
Às vezes a gente vem para a igreja pensando, puxa, meu irmão podia estar aqui, meu pai podia estar aqui, o meu discípulo podia estar aqui, meu pastor podia estar aqui, não está, quem está é você, então é para você que ele quer falar, mas o fulano que não está, ele não está porque ele não pôde, porque ele não quis, porque não é o tempo dele, mas você está, você é o alvo do amor de Deus. E eu vou lhe dizer mais, essa crise, essa circunstância que você está passando, ela é uma oportunidade para que você possa ser restaurado, as escamas caiam das suas vistas e você seja cheio. Eu disse? Cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? É só pedir, irmão. É só pedir. Não é para mim, eu não tenho para dar, mas ele tem, pede para ele vem. Glória a Deus. Diga comigo assim, culpa ou oportunidade? Sabe, as lutas, elas são muito importantes no propósito de Deus. Às vezes a gente não gosta, né, de enfrentar ou de reagir a elas, mas cada luta, cada dificuldade, ela é importante no desenvolvimento do propósito de Deus, no amadurecimento de cada um de nós. E assim, Paulo, quando ele caiu por terra e perguntou quem é Senhor, ele não ficou questionando, ele aproveitou aquela situação para algo novo que estava sendo colocado diante dele e trouxe aquilo para a sua vida como uma oportunidade dele ser transformado. Sabe, tudo fica mais simples quando nós conseguimos fazer a mesma pergunta que Paulo fez. Senhor, e agora? O que eu faço? Mas já pensou? Para pensar. Para você fazer uma pergunta dessa, Senhor, agora, o que eu faço? Só faz essa pergunta quem já esgotou todas as possibilidades. Não tem mais saída. Não tem mais. Enquanto você tenta uma alternativa fora de Deus, você continua lutando com o seu braço. E você vai viver e vai conquistar de acordo com a força do seu braço. Irmão, nós somos crentes. Eu estou falando do Espírito Santo, estou falando de Jesus. Eu estou falando que quando você confiar totalmente nele, ele vai abençoar você na medida da sua confiança e da sua fé. Vamos falar francamente, é disso que eu estou dizendo. Confia nele, porque no fundo não confia. No fundo acha que ele pode até ajudar, mas é você que tem que fazer. Ele vai fazer no seu lugar. Entrega para ele. Vamos lá, culpa ou oportunidade? Senão eu vou devagar aqui por um outro assunto. João capítulo 9, eu quero falar, gosto muito de falar nesse texto, mas eu vou pontuar alguns versículos para você ver como o espírito humano trabalha e como o Espírito Santo trabalha. Nós sabemos que Jesus estava passando por um lugar e tinha um cego na beira do caminho, e os discípulos de Jesus perguntaram, Rabi, quem pecou, esse ou seus pais? Vamos lá, o texto diz assim, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. De que era a culpa daquele menino ter nascido cego? Naquele momento ele já não era mais um menino, ele era um homem, mas a culpa era dos seus pais, a culpa era dele próprio, a culpa foi de Deus. Jesus, quando é perguntado a respeito da responsabilidade por aquela situação, ele muda o foco, ele tira o foco da crise e coloca o foco na oportunidade. E grandes problemas nós enfrentamos porque o nosso foco está sempre no problema, sempre na crise e nunca na solução. Nós temos uma solução que é sobrenatural, mas nós continuamos vivendo, buscando soluções naturais para as nossas crises e para os nossos problemas. Deus tem mais para você. Então, quando nós cremos nisso, finalmente, quando essa palavra entrar no nosso coração, ela vai se transformar em vida e nada mais vai ser impossível para você. Nada. A gente canta, eu cantei de manhã lá, calma, não vou cantar agora aqui, fica nervoso não. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Quem é esse que está em você? Não sabe. É por isso que nada acontece. Quem é esse que está em mim? É o Espírito Santo. Por que eu estou passando por luta? Porque eu ainda acredito que as lutas são maiores do que aquele que está em mim. Mas aí eu canto. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas na vida prática não é nada assim. Você continua vivendo debaixo do conselho do mundo. Vida natural, espírito humano ou Espírito Santo. Essa escolha que nós temos que fazer, eu preciso decidir viver na base da fé, na base do Espírito Santo. E Jesus diz, não olhe para a culpa.
Olhe para a glória de Deus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas aconteceu assim para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Sabe, você passa por crise, passa por dificuldade, já sofreu, talvez no passado, talvez esteja vivendo debaixo de um nível de ressentimento de coisas que aconteceram há muitos anos atrás, mas Deus hoje está dizendo que todo aquele problema foi uma oportunidade e hoje Ele está te abrindo mais uma vez. Diga, mais uma vez. Uma porta para você ser restaurado. Uma oportunidade. Todo mundo sabe o que Jesus fez com aquele cego. Ele cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos do cego, disse assim, vai, lava no tanque de Siloé. E o cego foi, lavou e foi curado. A sua visão foi restaurada. Eu estou falando que para experimentar mais do Espírito Santo na sua vida, você precisa ver do ponto de vista de Deus, você precisa ver do ponto de vista do Espírito Santo, você precisa ver do ponto de vista sobrenatural e não simplesmente do ponto de vista natural. O ponto de vista natural é quem pecou, porque ele é cego, porque está sofrendo, porque está desempregado, porque o filho está doente. Eu escuto isso muitas vezes, irmão. Mas as pessoas resistem a ter fé e olhar para a crise como uma oportunidade. Eu não sei qual a crise que você passa. Talvez não seja uma coisa tão grave, mas para você é algo muito importante. E se é algo muito importante para você, eu quero lhe dizer uma coisa, é algo muito importante para Deus também. Deus está olhando para você, Ele está preocupado com a sua crise, e Ele não está esperando que você faça nada, Ele está esperando apenas que você creia. Diga, creia. Santo ou profano? Jesus curou aquele homem, e começou a ter uma grande discussão no meio das pessoas, porque religioso é assim, isso está certo, aquilo está errado, a igreja devia fazer assim, eu devia fazer de outra forma, desse jeito é melhor, e se tem 20 pessoas, tem 30 opiniões diferentes. E os fariseus ali, a religião, os religiosos da época começaram a discutir, isso é de Deus ou não é santo ou profano, está certo ou está errado. João capítulo 9, versículos 16 e 17, diz assim, então alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. E outros diziam, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve uma grande dissensão entre eles não conseguiam chegar a um acordo. E quando a pessoa não consegue chegar a um acordo, porque não tem uma teoria, uma base, não tem ali na religião uma resposta, eles foram perguntar para o próprio homem, ex-cego, o que tu tem a dizer? O que você fala daquele que abriu os seus olhos? E ele, curto e grosso, diz assim, ele é profeta. Vamos repetir essa frase? Ele é profeta. Nós já sabíamos que ele foi curado. O cego, ele só estava olhando para uma coisa, para aquilo que ele conseguia ver. Eu era cego e agora vejo. E os outros querendo explicar o porquê do milagre. Irmão, milagre não se explica, milagre se crê. Quando Jesus curou um outro cego chamado Bartimeu, não era um cego de nascença, mas era um jovem que foi cegado, arrancaram os olhos, vazaram os olhos dele, furaram o globo ocular, e quando ele começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus manda ele vir, quem está gritando, o que eu quero, o que você quer que eu faça, eu quero voltar a ver, tua fé te salvou, seja curado. Jesus, ele refez um globo ocular, ele fez uma cirurgia que médicos não fazem, porque tem transplante de córnea, mas não tem transplante de globo ocular. Sabe, os nervos ópticos, eles não têm médico que consiga religá-los ao cérebro do ser humano. Não dá, são muito finos, são muito delicados, não existe ciência para isso. Então o indivíduo, ele está cego, tem uma dificuldade, ele fica pensando, como é que o Espírito Santo vai fazer para o meu olho voltar a enxergar? Aí vai no Google, para poder saber como é que um olho volta a enxergar. Irmão, milagre não se explica, milagre se crê. Aquele que criou todas as coisas, que criou o olho, ele também é poderoso para fazer a visão voltar para você. E hoje eu estou falando de uma visão espiritual. Deus te criou com uma visão espiritual, com uma necessidade, com uma sede, com uma fome dele. E hoje ele quer restabelecer vista para você, para que você veja ele, ao invés de ficar olhando para a circunstância, mais do Espírito Santo. Repete comigo, mais do Espírito Santo e menos do espírito humano. Se nós entendêssemos isso,
E eu sei que nós entendemos, porque somos pessoas inteligentes, mas nós precisamos crer nisso. A ferida não pode ser maior do que a graça. A dor não pode ser maior do que a cura. O problema não pode ser maior do que o milagre. Deus quer fazer um milagre na sua vida, abrir esses olhos e fazer com que você, diga eu, seja cheio do Espírito Santo. O que eu faço? Essa é a pergunta de Paulo. Lá na cidade vai ser dito o que você convém fazer. Aqui, na casa, no prédio da Betel, nessa noite, está sendo dito o que você precisa fazer. Hoje eu sou Ananias e você é Saulo. Hoje eu vim aqui para dizer, e para orar por você, para que as escamas caiam dos seus olhos, para as escamas do seu ego cair dos seus olhos, das suas razões, dos seus motivos, dos seus interesses pessoais, e para que você seja cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Oh, meu Deus. Religioso não é cheio do Espírito Santo. O que é um religioso, apóstolo? Religioso é aquele que quer agradar a Deus com aquilo que faz e acha que os seus feitos, as suas realizações são suficientes para agradar a Deus. Deus não se agrada de religiosos. E às vezes nós somos religiosos. Eu faço, eu prego, eu canto, eu chego cedo, eu limpo a igreja, eu arrumo, eu faço, porque eu vou agradar a Deus, eu vou merecer a bênção. Não, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é galardoador daqueles que o buscam? Quem não lembra de Marta e Maria? Não está vendo que a minha irmã está me deixando trabalhar sozinha? Ela escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É fé, é crer, é sentar aos pés de Jesus, é confiar nele, e aí recebe. Que força você faz? Não faz, apenas creia. Já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20, e vivo, mas Cristo vive em mim. Você morreu? Se foi crucificado, morreu. Se morreu, você não vive. Então para de tentar ajudar Jesus a viver na sua vida. Não ajuda não. Não ajuda não. Deixe ele viver a sua vida. É aquela música que eu cantei semana passada, Cristo é a minha vida, um motivo do louvor, esqueci, em meu novo coração. Eu não falo mais nosso para nada, porque nosso eu estou dividindo com vocês. E quando eu tomo posse da palavra, ela é minha. Quando eu prego é para nós, mas quando é para mim, é para mim. Em meu novo coração, é motivo do meu louvor, é a minha vida. E o que isso diz respeito? Diz respeito, por exemplo, que esse fim de semana Deus me deu uma palavra para uma pessoa que foi embora da igreja há muitos anos e que se tornou de uma forma peculiar, desafeta, e o Senhor falou para mim, e disse, entrega essa palavra para essa pessoa. E eu passei 2 dias, quantos dias? 2 dias lutando com o meu espírito humano. Acho que por isso que eu precisava pregar sobre isso. Porque se eu vou falar nada, a pessoa desdenha, debocha, não acredita, e eu vou falar alguma coisa, não vai acreditar. E falei, entreguei a palavra. Está doido para saber o que é, né? Não vou dizer. E para saber quem é, também não vou dizer. Desiste. Vai morrer curioso aí. E entreguei a palavra. Porque se Cristo vive em mim, não é do jeito que eu quero. É do jeito que Ele quer. E às vezes, o Espírito Santo falou para mim umas coisas, essa semana é muito interessante, foi uma madrugada dessa. Ele diz assim, você é uma porta, vocês, nós, cada um de nós é uma porta. E pessoas entram e saem da igreja, do reino, através de nós. Mas isso não é Jesus? Jesus disse, eu sou a porta. Mas ele também diz assim como eu sou um com o Pai, vocês são um comigo. Assim como Jesus é, eu sou também nessa terra. E já percebeu que o ego humano fecha a porta dos incrédulos? O que a religião fazia? Jesus é santo ou é profano porque curou um cego? Se eles eram portas, eles estavam fechando a porta para aquele homem. Nós somos porta, nós não fechamos a porta para ninguém. As pessoas precisam entrar através de nós, através da sua vida, do seu testemunho. Olha só como aconteceu, que coisa interessante. Negue-se a si mesmo, ou seja, seja crucificado com Cristo. Quando você se nega, Cristo vive. Quando você se exalta, Cristo se esconde, se guarda. É desse jeito, simples assim, simples assim. E quando você trabalha, Deus descansa. Quando você descansa, Deus trabalha no seu lugar. Você consegue crer?
Tudo tem respeito aqui. Olha só que coisa interessante. Tudo que aqui... Meu Deus do céu, já cheguei aqui? Já falei sobre isso? Já. Tudo que aquele homem tinha, e ele era uma porta por causa disso, era o seu testemunho. O que ele tinha? O que ele sabia? O que ele conhecia? Qual a experiência dele com a religião? Nada. Tudo que ele tinha era o testemunho dele de fé. E os fariseus continuavam discutindo, os religiosos continuavam discutindo. É santo? Não é? É certo? É errado? Curou? Não curou? Chamaram até o pai e a mãe do cego para perguntar, ele era cego mesmo ou isso era conversa fiada? Não, é cego, nasceu cego. Agora o que aconteceu eu não sei. E eles se voltaram para o cego de novo. O versículo 25 do capítulo 9 diz assim, respondendo ele, o ex-cego, disse, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego, mas agora eu vejo. Não sei se ele é pecador, não conheço ele, mas uma coisa eu sei, eu era cego, eu mendigava, agora eu vejo. Qual era a sua situação antes de Jesus? Agora você tem uma situação diferente. Por que fechar a porta? Para que essa situação não melhore e para que você não desfrute da vida plena do Senhor, da vida abundante que Deus preparou para você. Confia nele. Diga para quem está do seu lado, confia nele. Mais de Cristo, menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu, com a glória, com o poder, com a unção que vem sobre a minha vida. Glória a Deus. Se nós entendermos isso. 30 a 33 do capítulo 9 diz assim, e o homem respondeu e disse-lhe, nisso, pois, está a maravilha. Vocês não sabem quem ele é, não sabem de onde ele veio, mas ele abriu os meus olhos. 31, ora nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Quantos acreditam aqui que Jesus veio de Deus? Quantos acreditam que Jesus é o próprio Deus? Se ele não fosse Deus, ele não poderia fazer nada. Se a gente aplicar a simples lógica humana, se eu acredito que ele é de Deus, logo ele pode fazer. Vamos recapitular essa interpretação de texto? Ele é de Deus ou não é? Jesus é de Deus? Jesus é Deus? Se ele não é de Deus, ele não poderia fazer nada, disse o cego. Mas ele era de Deus e o cego voltou a ver. Então, se eu creio que Jesus é de Deus e que ele habita em mim, o que ele pode fazer da minha vida? É isso mesmo. Ele responde, Jesus responde isso em Marcos. Tudo é possível ao que crê. Mas não fique em crise não, vira para quem está do seu lado e diz assim, não fique em crise não. Qual é a crise? A crise é você, eu preciso crer, o que eu vou fazer para crer mais, o que eu vou fazer para crer mais, o que eu vou fazer para crer mais, não faz nada, só deixa a vida de Jesus viver na sua vida, para de ficar em crise, desfruta, vive, descansa, a maior terra de promessa para cada um de nós, hoje eu descanso em Deus, é confiar que você é amado dEle, que Ele fez de você justiça dEle, que Ele está interessado no seu problema, que Ele vê a sua situação, e que mesmo que a sua situação seja gravíssima, Ele é Deus, diga, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Milagre não se explica, milagre se crê. Vamos de novo? Milagre não se explica, milagre se crê. Expulsaram o cego, o ex-cego da sinagoga, vai embora daqui, quer ensinar para nós? Eles não sabiam nada. E quando uma pessoa é rejeitada pela religião, é rejeitada pelo mundo, é rejeitada pelas circunstâncias, João capítulo 9, versículo 35 a 38, diz assim, e Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Filho de Deus? Interessante, Jesus foi no cego, ou no ex-cego, depois que ele foi expulso da sinagoga.
Ou seja, quando não tinha mais expectativa nenhuma da religião, Jesus voltou atrás dele, foi atrás dele novamente. Mas não fez perguntas religiosas. Onde é que você estava? O que você fez? Qual é a sua história? Você está disposto a mudar de vida? Nada disso. A única pergunta é, você crê no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus? Pergunta para quem está do seu lado, você crê no Filho de Deus? É interessante que essa pergunta é assim, nós cremos para a nossa salvação, mas você pode crer no Filho de Deus para muito mais coisas além da salvação. A salvação é o mais importante, porque ela vai te colocar no céu, mas juntamente com ela, vem muitas outras coisas da parte do Senhor, uma vida plena e abundante. Pergunta de novo, você crê no Filho de Deus? A resposta ali foi interessante, porque ele não sabia quem era Jesus. Ele não tinha visto Jesus ainda. Ele só ouviu o barulho de Jesus cuspindo no chão, e depois sentiu que o negócio meio esquisito e gosmento era passado nos seus olhos, e ouviu uma frase, vai e lava-te no tanque de Siloé. Só isso. Mas ele acreditou. E foi, e viu, enxergou. E Jesus agora aparece para ele, pessoalmente, você crê no Filho de Deus? E ele pergunta, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse, você já tem visto ele agora. Você está vendo ele agora, sou eu que falo contigo. E ele disse, eu creio, Senhor. Já parou para perceber que esse jogo de palavras é interessante? No original, ele fala, eu o sou. Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus respondendo disse, você já tem visto, é aquele que fala contigo. No original ele vai dizer, eu sou. Eu sou. Como ele disse para a mulher samaritana, como ele disse para Marta e Maria na ressurreição de Lázaro, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Como ele disse para Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Salvador do mundo. E o jovem, o homem, o ex-cego disse, eu creio. O que ele fez? Nada. Creu. Mas às vezes crer é muito mais difícil do que fazer. Por isso as pessoas pagam promessas, fazem votos, sobem escadarias de joelho, pagam penitência, porque é muito mais fácil você fazer do que você crer. Porque quando você faz, te dá uma sensação de poder. Eu decidi, eu fiz, eu escolhi. E com Deus não é assim. Tudo que você precisa é acreditar que Ele fez, que Ele está fazendo e que Ele fará na sua vida. Por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não tem jeito. Se você quer agradar a Deus, precisa crer que Ele existe. E aquele homem creu. Você crê no Filho de Deus? A única exigência dele era a fé. Para terminar nessa noite. João capítulo 9, versículo 39, Jesus diz assim, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e aqueles que veem sejam cegos. Ele está falando da vida espiritual, da vida no Espírito, do ser cheio do Espírito. Quem vê muito o mundo natural, quem explica muito o mundo natural, quem desfruta muito das coisas naturais, não consegue ver o poder do Filho de Deus. Então esse vê, mas é cego. Mas aquele que não consegue ver as coisas naturais, não está olhando para isso, esse aos olhos do mundo é boçal. Não é isso? Assim que chama? É retrógrado, é fundamentalista. É disso que nós somos chamados, mas nós somos homens e mulheres de fé. Porque quem acha que vê é cego, mas aquele que sabe, que só vê no Espírito, esse enxerga de verdade. Diga assim, hoje, Deus quer abrir os meus olhos. Deus quer abrir os seus olhos e nós vamos orar nessa noite para que o Espírito Santo da verdade abra os olhos do seu coração, os olhos do seu entendimento, para que você possa ver, para que você possa viver e para que você possa desfrutar do melhor do Senhor na sua vida. Repete comigo assim, a lei sempre tem algo para fazer. Por exemplo, guardar o sábado. É de Deus ou não é de Deus? Porque ele curou um cego no sábado. E mediam Jesus por uma lei, por uma regra. Mas repete comigo assim, a graça tem sempre uma promessa. Vamos falar de novo? A graça tem sempre uma promessa. A lei tem sempre uma exigência. A graça
promessa, a lei, exigência, a graça, promessa. E nessa noite Ele está declarando para a sua vida, você pode ser curado, isso é uma promessa. Eu estou dizendo, você pode ser cheio do Espírito Santo, isso é uma promessa. Você pode ser cheio da vida de Deus, isso é uma promessa. E o que eu preciso fazer? Não faça nada, apenas, você crê no Filho de Deus? Então fica de pé comigo agora em nome de Jesus.